Olha que assunto interessante para a gente discutir neste momento. A moda da suplementação. Virou aí eu diria, a gente usou a palavra moda, mas a gente pode colocar uma questão até que em alguns casos está sendo banalizado. Então, né, o fato das pessoas não terem noção e acharem que tudo deve ser suplementado ou até em grandes quantidades. Então, o ideal é que a gente tenha orientação. E aí convidamos o nutrólogo mais uma vez, doutor Bruno Mesquita, bem-vindo. Olá. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui mais uma Prazer, vez. tudo bem, obrigado. E é mais ou menos por aí, né? Tudo que a gente escuta que é bom, a gente quer fazer em excesso. Sempre. Né? A gente abusa um pouquinho e é claro que o abuso também pode prejudicar a nossa saúde. Queria começar nosso papo por aí. Hoje, então, quando a gente entende que a suplementação ela é bem-vinda, o que a gente tem que estar atento? De fato, são as quantidades e sempre ter exames prévios. Bem-vindo. Obrigado. Bom, Carol, a gente precisa saber aquilo que a gente usa dentro de casa e aquilo que alguém prescreve para você, né? Há exageros hoje em dia em relação a fazer um tipo de atividade física e chegar ao corpo perfeito, então faça uso excesso de algum tipo de nutriente ou até mesmo de vitaminas e minerais. Entendi. E muitas pessoas elas não têm a consciência de como que isso funciona no nosso organismo. Então, o auxílio de um médico, até mesmo um nutricionista, para estar auxiliando na quantidade correta de uma proteína, de uma vitamina e um mineral, o paciente ele acaba não tendo os excessos no sangue, até mesmo no organismo, e faz com que não tenha efeitos colaterais adversos. Certo. Agora, é claro que a gente precisa ter uma rotina para dosar, para fazer esses exames, o que no momento está até um pouco mais difícil. No entanto, os laboratórios têm conseguido que isso aconteça. Mas, a partir do momento, então, que há uma análise e que a pessoa esteja precisando daqueles nutrientes para um equilíbrio, é aí que a gente entende que a suplementação é bem-vinda? Isso. Muitas vezes a gente não consegue, os alimentos não têm uma quantidade correta de nutrientes, minerais, vitaminas, e a gente acaba pedindo um auxílio ao médico, até mesmo nutricionista, para estar colocando em algum tipo de suplemento. Tá. Só que muitas vezes há um exagero desse tipo de suplemento e até mesmo a pessoa, o paciente, eles acabam exagerando na quantidade, achando que aquele excesso vai trazer um benefício para ele. E muitas vezes não é dessa forma que funciona. Os excessos muitas vezes vai dar algum tipo de dor abdominal, náuseas, algum outro tipo de efeito colateral. Isso então pode acontecer? Pode acontecer. Vamos começar com o grupo da vitamina C, que é muito comum as pessoas terem já o hábito há anos de tomarem vitamina C, ou teria algum suplemento que já tenha vitamina C inserida. A vitamina C é importante. Muito, sempre. Quando a gente transfere para a parte da alimentação, o que para você então seria o ideal de consumo para a gente conseguir o quanto a gente precisa por dia de vitamina C? A gente precisa de uma quantidade ideal para o nosso organismo, por exemplo, mais ou menos uma quantidade de vitamina C 3, 4 gramas mais ou menos, isso dependendo da quantidade de nutrientes que tem, ou até mesmo alimentos que tem esse tipo de vitamina. Tá. Então a gente precisa de uma quantidade onde é essencial para o nosso organismo, não tendo um excesso. Esse excesso, muitas vezes, a gente precisa tomar um cuidado. Se o paciente for fazer uso de algum tipo de suplemento, observar se aquele suplemento ou aquela vitamina tem algum tipo de vitamina C em excesso. Porque, na verdade, para algumas coisas a gente não consegue chegar na quantidade ideal. Correta, e aí, claro que a indústria também está atenta, né, as empresas, para fazerem suplementos inteligentes nesse sentido, né, do que já é sabido, então, que só com alimentação acaba sendo praticamente impossível. Mas no caso da vitamina C, se a gente comer todo dia um pouquinho disto aqui, a gente já alcança. Já alcança, não teria problema nenhum. E muitas vezes o nosso dia a dia a gente acaba colocando um tipo de couve, um tipo de brócolis, um suco de laranja, um suco de limão, até mesmo limão na salada. Isso é uma quantidade correta diária de se ter. Mais ou menos 200, 300 miligramas aí que a gente consegue colocar no nosso cardápio. Tá. E aí entraria nesse grupo da vitamina C o que mais? A gente pode considerar espinafre também, todas escarola, as folhas, isso. As folhas mais verdes, mais escuras, rúcula, escarola, o agrião, por exemplo, brócolis, e aí as frutas um pouco mais ácidas, laranja, acerola,
O limão, por exemplo. A mexerica. Mexerica, são esses que têm uma quantidade maior de vitamina C. Muito bom. Vamos para esse grupo, então, de vitamina A. O ovo é o campeão, né? O ovo tá sempre... O ovo só não tem o quê, gente? Eu não sei que eu estava lendo que o ovo só não tem, sei lá, tem uma coisa que a única que o ovo não tem, que agora não vou me lembrar, mas assim, ele também, ele tá no topo ali de alimento funcional que a gente precisa, né? E não só da vitamina A, porque ele entra em vitamina C, ele entra em proteína, ele entra em tudo. Ele entra em tudo, gente. Não sei, olha, não tô lembrando, né, doutor? Mas tem uma coisa que fala assim, não, o ovo só não tem tal. Não é a B12 porque ele tem proteína animal, então ele também tem B12. Vamos chegar lá que a gente vai lembrar a única coisa que falta no ovo. Bom, a vitamina A, ela é essencial aí na parte principal, visão, né? Parte de formação de colágeno, formação de vasos sanguíneos e até mesmo parte metabólica. Então hoje as vitaminas entraram muito nesse, vamos dizer assim, algo muito se falado por conta de imunidade, principalmente agora, período de pandemia, né? A gente vai falar de vitamina D, mas a vitamina A entra nesse caso também e ela é essencial para o nosso organismo. E claro, nós temos uma quantidade correta diária de se fazer o uso, né? E em excesso pode também ocasionar algum tipo de efeito colateral. O ovo... Tudo de bom do ovo é na gema, né? Tudo de bom no ovo é na gema. A clara é só até proteína. O colesterol. Pois é, a clara é só proteína mesmo. A parte toda de vitaminas está na gema. Está na gema, é isso mesmo. Agora, pensando também nesse grupo, além de ovo, cenoura, o que mais que a gente coloca aqui? Nós temos a quantidade de peixe também. Pode entrar também frutas mais coloridas e até mesmo verduras mais coloridas. Tá. Por exemplo, pimentão, verduras com tomate, por exemplo, tem um tipo de vitamina A também. Certo. E, então você acha que a vitamina A também é uma vitamina que só com a alimentação a gente consegue suprir? Consegue suprir. A nossa necessidade. Consegue. Não é necessário suplementar. Aí a gente vem para a vitamina D, que ganhou aí todo o espaço há muito tempo, que quando a gente conversa aqui no Você Bonita, você já deixou muito claro que ela não deveria ser chamada de vitamina D, e sim de hormônio, porque ela faz, né, ela tem uma atuação no nosso organismo diferente até das vitaminas. Isso mesmo. A vitamina D, ela veio muito se falada por conta da parte imunológica em relação à Covid. Não quer dizer que isso vai prevenir Covid, não é isso. Ela faz com que o nosso sistema imunológico fique muito melhor para uma pessoa saudável, até mesmo idosa. Certo. Tá? A vitamina D hoje ela tem um papel importante tanto no sistema imunológico, cardiovascular, muscular, ósseo. Então ela está envolvida na parte metabólica, ela está envolvida na parte de produção de insulina. Então tudo isso é importante ao uso da vitamina D. Só que a vitamina D a gente pode considerar que é um pouquinho mais difícil atingir uma quantidade adequada? É um pouquinho mais difícil. Hoje nós temos uma maior quantidade de vitamina D, se a gente for falar em absorção apenas pelo sol. Tá. E muitas vezes a gente não consegue pegar esse sol agora porque tá mais difícil, muito mais difícil. A gente não consegue ter esse lazer, né? Na verdade, o diário pegar esse sol. Então a gente vai por os alimentos que ocasionam e oferecem uma quantidade boa de vitamina D. Tá. E aí, ovos, leite, peixes com uma maior quantidade de ômega 3, algum tipo de castanhas e óleos também. E no caso, fazendo os exames, porque faz parte do check-up e da dosagem a vitamina D, né? Hoje não tem como fazer aquele check-up básico, né, que todos os médicos colocam, sem que a vitamina D seja dosada. Se ainda assim tiver baixa, tem uma dose segura para a gente falar que todo mundo pode tomar lá uma suplementação semanal que vai ser seguro, que não vai dar problema? Tem uma dose semanal que a gente usa como unidade, né? O uso de mais ou menos entre 5, 7 mil, mais ou menos, unidades. Isso vai depender de cada paciente. Há estudos que podem chegar a 10 mil semana, há estudos que podem chegar a 7 mil. Tá. Então, a gente precisa fazer uma análise correta do paciente, se ele tem uma deficiência ou até mesmo se ele já entrou num patamar em excesso. Perfeito. Esse paciente que absorve muito bem a vitamina D, a gente entra em observação, a gente vai
monitorando esse paciente, não precisando entrar sempre com uma suplementação a mais de vitamina D. Claro que aqui no programa o nosso intuito jamais é passar qualquer tipo de receita para que você faça isso sozinho. Mas eu acho, doutor, que você pode dar uma orientação para as pessoas que estão nos assistindo irem conversar isso então com os seus médicos, né, para chegarem num consenso se sim ou não colocarem essa suplementação. O que é considerado então uma vitamina D muito baixa que talvez necessite de um olhar mais atento para a gente suplementar? Em exame, a gente sempre olha pela a quantidade, né? Mais ou menos um paciente que tem um exame de 30 unidades, mais ou menos abaixo, isso a gente já... 30 é bem baixo. 30 é baixo. O ideal você só tentar acima de 50? Acima de 50. Acima de 50 a 60. Esse é o ideal. Só que isso vai muito do tipo de absorção que o paciente vai fazer dessa vitamina. Se ele vai absorver muito bem com algum tipo de nutriente ou pela suplementação. E no final, o lance do sol é muito importante, muito né? Muito importante. Para cada 30 minutos no sol, dependendo do horário, você absorve 10.000 unidades de vitamina D. A minha diretora está perguntando se o protetor solar, ele impede a absorção, Impede um pouco a absorção, mas nunca esqueça do protetor solar, por favor. Também precisa. Também precisa. Tem que ter o equilíbrio em tudo. Tem que ter o equilíbrio em tudo, porque se você quer absorver algo sem essa proteção, pode ter algo não benéfico pós a exposição do sol. Você sabe, doutor, que é até interessante contar, eu faço muitos testes comigo de algumas coisas. Então, eu aprendo aqui e eu tento observar, me colocando aí como a pessoa do que vocês estão dizendo. Durante um período que eu corria na esteira, muito tempo, né? Fiquei muitos dias, muitos meses correndo na esteira, minha vitamina D caiu absurdamente. E o fato só de sair e fazer atividade física a céu aberto, na rua, então com esse estímulo solar, ela subiu. Então é uma coisa que realmente faz toda a diferença. Aquele solzinho na janela, quem tem, né, essa possibilidade, quem tem casa, quem tem a varanda, vai fazer bem. Vai fazer muito bem, né? Muito Pode bem. ficar ali um pouquinho. E isso às vezes é muito melhor do que fazer uma suplementação a mais, dependendo de cada paciente. Então, muitas vezes algum outro médico não sabe a quantidade, passa um excesso, o paciente até mesmo erra na dose ao tomar no dia, e isso faz com que ele possa ter algum tipo de efeito colateral, que não é legal. Que parte seria o ideal, então, do corpo para absorção? A gente tem que estar exposto, se a gente passar um protetor solar no rosto, enfim, descer, né? Mas braço, barriguinha, isso. O que absorveria mais? Tronco, braços, rosto a gente precisa de uma maior proteção, mas essa região maior, né? O nosso tronco é a região que absorve muito mais. E claro, um pouco mais de perna em relação à coxa. Então o ideal é ficar lá de shortinho mesmo quando... Com isso mesmo. Graças a Deus, país tropical. Sim. Temos muito sol e eu falei, né? Esses dias mais confusos e difíceis que a gente está vivendo. Ano passado, exatamente nesse mesmo momento, o outono nos presenteia com os dias mais lindos do ano. É uma coisa impressionante. Ficar ali observando a mudança, assim, só olhando para o céu, a gente já ganha o dia, né? É muito bom. Que bom que a gente tem isso, tem que valorizar também. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Elisandra, um beijo. Tenho intolerância à lactose e não consumo lácteos. Devo suplementar cálcio? Pode suplementar cálcio, mas vale lembrar que precisa fazer uma análise clínica para saber como que está a quantidade de cálcio. Pode ser que faça uso de algum outro tipo de suplemento que tenha cálcio e acaba não percebendo, e a quantidade de cálcio no sangue está adequada. Está adequada para ela. Então tem que fazer o exame antes, Elisandra. Isso. Vamos para a próxima perguntinha. Obrigada, Adriana, um beijo. Sobre a vitamina C comprada em comprimido em farmácia de 500 miligramas, como fazer uso dela? Qual a quantidade de miligramas a ser tomada? É difícil dizer isso, né, para todo mundo. É difícil. Isso vai depender de cada paciente. A gente pode fazer uso, vamos supor, 500 miligramas por dia, 1 grama por dia, ou até mais um pouco. Isso depende do tipo de absorção que esse paciente vai ter com esse tipo de vitamina. Se faça uso apenas uma vez ao dia, se são 2 vezes ao dia, isso vai depender muito de uma análise clínica. Não façam uso de qualquer tipo de vitamina por fazer, né? Não se automediquem,
façam um controle com o médico, analisem como que está a parte de vitaminas e minerais, porque isso é importante para o nosso organismo. E uma coisa eu já aprendi, tudo no nosso organismo, uma coisa estranha, mas é assim, são 3 meses. Por isso parece que tem os trimestres da gestação, né, de cada 3 que a gente fala. Isso mesmo. No corpo parece que é a mesma coisa, não é, doutor? Coisa. 3 meses. Então, assim, tem alguma coisa que está baixa, você precisa repor. Aí você começa. Você precisa dos 3 meses e refazer. Isso aí. Para ver se o negócio está dando resultado. Então, você começa a fazer uma atividade física e você muda hábitos de alimentação. Você precisa de 3 meses para o corpo. Não é isso. Mesmo. Eu fiz uma conta que tudo são 3 meses na vida. É isso mesmo. Assim. Essa conta sua está correta. Está correta? Tá correta. Vitamina D, dependendo da quantidade que a gente vai suplementar um paciente, daqui a 3 meses a gente vai saber se esse paciente absorveu muito bem esse tipo de vitamina D. Vitamina B12, mesma coisa. A gente faz como se fosse uma dose de ataque, dependendo se o paciente tiver uma vitamina B12 muito baixa, faz uma dose, espera daqui 3 meses, dosa novamente e espera resultados que ele tenha em relação a esse tipo de vitamina. Por exemplo, melhora pela absorção e até mesmo melhora da atividade, melhora do ânimo, tudo isso relacionado às vitaminas. A gente comentou que a vitamina em excesso pode causar a questão dos vômitos, tontura que você citou. Agora, a falta delas, quais são os principais, as principais queixas que a gente tem que ficar atento também? Por exemplo, vitamina A, você pode ter fraqueza na parte óssea, você pode ter na parte muscular também, você pode ter dores de cabeça. Todas as vitaminas, até mesmo pela menor quantidade, você vai ter um tipo de efeito colateral, né? Um cansaço excessivo, um metabolismo mais baixo, isso tudo influencia algum tipo de vitamina. Então a gente precisa, o paciente que tem algum tipo de efeito colateral, isso é muito repentino, precisa ser avaliado, saber o que está acontecendo, se está mesmo fazendo uso de algum tipo de vitaminas ou minerais numa quantidade correta ou se está em falta, para que não tenha esse tipo de efeito. Que às vezes a gente tem alguns sintomas que a gente de cara fala, não, é tireoide? Eu não devo estar com um negócio no hormônio desequilibrado. E às vezes é só falta de vitamina, é mais simples, né? Tem perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Gina, um beijo. Se eu como de tudo o mais saudável possível, posso ficar tranquila em relação às vitaminas ou ainda preciso suplementar? Pode ficar tranquila, mas tome cuidado, porque uma hora o nosso organismo ele não consegue absorver de uma quantidade correta esses tipos de vitaminas que nós temos no nosso cardápio. Então a gente precisa sempre estar passando com o médico, até mesmo o nutricionista, para a gente saber se essa absorção diária que nós temos de vitaminas e minerais está da forma correta. Ao passar dos anos, a gente acaba perdendo esse tipo de absorção. Claro, isso não vale para todos os pacientes, né? Pode ter paciente super saudável que tem uma deficiência de absorver nutrientes, ou pode, mesma coisa, um paciente super saudável que absorve muito bem os nutrientes. Então isso vai de cada paciente, a gente não consegue falar isso amplamente de uma forma correta. Agora, tem aqui um grupo de proteínas que a gente também tem a impressão, quanto mais proteína a gente come, a gente vai absorver tudo e também não absorve, doutor? O que você quer contar pra gente das proteínas? Proteína é essencial, a gente precisa da proteína, ela envolve o nosso desenvolvimento muscular, ósseo, imunológico também, então ela faz uma síntese proteica no nosso organismo. Eu falo que precisamos do carboidrato por conta de energia, mas precisamos da parte de proteína por conta de parte estrutural. É ela que envolve nossas células, ela que envolve nossos músculos e até mesmo o osso. Então, não dá para brincar. Você trouxe até exemplo de proteína de origem vegetal. Para quem não come de origem animal. Isso aí, cada alimento tem uma quantidade correta de proteína por grama. Então, soja, o frango, a carne bovina, o leite. Então, cada um tem uma quantidade de gramas de proteína essencial para o nosso organismo. Tá aí. Perguntinha do público na tela. Obrigada, Gabi. Um beijo. Crianças também podem suplementar a vitamina D como forma de aumentar a imunidade? Podem suplementar, mas vale lembrar que precisa ter acompanhamento. Conversa com o pediatra. Conversa com o pediatra, porque vitamina D, mesma coisa, em excesso pode causar algum tipo de efeito e por ser crianças, né, a gente precisa estar avaliando se é necessário realmente o uso de algum tipo de vitamina D ou outros tipos de vitaminas, porque dependendo do tipo de alimento a gente já está
colocando o tipo de vitamina no cardápio dele. O que é um problema que a gente está vivendo no momento é a questão das escolas fechadas. Então, a criança que ia, que tinha um momento de intervalo, de recreio, que tomava um sol, que corria, né, que ajuda, enfim, na síntese, na absorção de tudo isso não está acontecendo. Então, eu já tive uma conversa dessa com o pediatra, acho importante as mães estarem atentas. Sim, muito atentas. Porque pode ser um momento que, sim, elas precisem desse suporte. Isso mesmo. Né? Então, sabe o que eu ia te perguntar, doutora? A gente falou na segunda-feira, numa outra pauta que a gente estava comentando, que a proteína pode ser uma ferramenta aí no pós-treino, para a gente conseguir queimar mais gordura, ao invés de colocar o carboidrato e tal. E aí muita gente perguntou da suplementação vegana, né? Que são os suplementos à base da proteína da ervilha e tal. Eu, assim, de algumas pessoas que eu conheço que são veganas e vegetarianas, as que fazem o uso desses suplementos pós-atividade são as que têm mais músculo, assim, elas mesmas relatam. Então, você como nutrólogo, você acha importante que as pessoas que já adotaram esse estilo de vida ou estão adotando se preocupem e talvez coloquem uma suplementação de origem vegetal? Também, isso também vale pela absorção desse tipo de proteína, né? Às vezes a proteína vegetal ou até mesmo animal, ela é diferente em relação à absorção. Então, para cada paciente, o vegano, ele faz uma quantidade, tem uma quantidade de proteína maior, né, diária, e isso faz com que melhore a sua condição física, né, a parte estrutural, muscular, diferente um pouco daquela pessoa que não é vegana. Então isso depende muito da absorção, mas é essencial fazer o uso da proteína num pós-treino, ter uma quantidade correta de carboidrato, para quem quer ter um pouco mais de uma resistência muscular, e isso é essencial. Tem perguntinha do público pra gente fechar na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Soraya, um beijo. Se tivesse que aconselhar suplementos diários importantes para uma mulher de 40 anos, quais seriam? Obrigada, viu, Soraya, um beijo. Eu aconselho praticamente todas. A gente precisa de uma quantidade de vitaminas essenciais, principalmente vitamina D, o complexo B, né, as vitaminas B, A, C. Nós somos movidos a vitaminas. A gente precisa, e dependendo de cada paciente, principalmente mulher, pode perder um pouco mais de vitaminas por conta de processo relacionado a hormônios e até mesmo a suplementação diária. Então, eu falo que vitaminas nunca é demais, mas tome cuidado com os excessos. Aqui a gente toma ômega 3 mesmo, isso todo dia também. Não precisa, doutor? Precisa, é essencial. Aqui, ó, nós estamos falando de tudo aqui. Cadê o ômega 3? É essencial. Entendeu? Então, não adianta. A vitamina é uma coisa, o ômega é outra, o whey é outra, a proteína da ervilha é outra. Isso. É impressionante. A gente precisa de um equilíbrio, essa que é a verdade. É verdade, precisamos. Agora, eu vou deixar o contato do doutor. Chegaram muitas perguntinhas. Doutor, se tiver depois um tempinho e puder responder algumas que não foram respondidas lá no nosso Insta, com certeza. Tenho certeza que o pessoal vai ficar muito feliz, viu? Quem quiser saber mais do trabalho do Dr. Bruno Mesquita, nutrólogo, o telefone da clínica é o 99107-5270, 99107-5270, e lá no Insta, @doutorabreviado Bruno Mesquita, @doutorabreviado Bruno Mesquita. Vocês já encontram todo o trabalho dele, já podem mandar perguntinhas também, claro que ele volta. Doutor, obrigada. Obrigado a você. Adorei. Até a próxima. A mesa Até. tá bonita. Vamos lembrar, botar sempre, né? A gente tira foto aqui no programa, ficam as fotos aí no Instagram pra gente lembrar de tudo isso. Com certeza. Até a próxima, doutor. Até a Obrigada. próxima. Obrigado.